Presta atenção, esqueça tudo que você sabe, ou acha que sabe, ou já pensou sobre produtividade. Muita gente acha que para criar um negócio digital top precisa de meses de pesquisa, precisa de uma equipe enorme, precisa ser um gênio do Excel. Hoje eu estou aqui para te provar o contrário. Eu vou criar aqui, agora, uma consultoria completa para uma loja, no caso vai ser uma loja de roupas. Eu vou analisar planilha de dados financeiros, eu vou analisar vários dados e no final ainda vou criar uma apresentação para fazer para o cliente completa em minutos, sem sair daqui de dentro dessa IA que eu estou trazendo para vocês, que é muito legal, chamada AnyGen. A AnyGen é um agente de IA muito legal, muito completo. Trabalha com design, com dados, com gráficos, com uma análise profunda, complexa, muito legal se você quer acelerar qualquer processo, qualquer ideia que você tenha, seja de um, sei lá, de um app, de um projeto, o que for, ela vai acelerar para você, porque você vai fazer tudo aqui dentro em minutos. E eu vou te mostrar agora. Bom, essa aqui é a home, né? A página inicial aqui do AnyGen. Ele está aqui em inglês, eu posso clicar com o botão direito já e passar para português. Embora tudo que você fizer aqui dentro você pode fazer em português sem problema algum, porque é uma IA. Então, você tem aqui uma maneira completamente diferente para fazer um ótimo trabalho com IA. Valendo a geração com um clique, trabalhe junto com a IA para moldar, refinar e polir o trabalho que você pode enviar com confiança para o seu chefe ou clientes. Então, aqui a gente tem, né, documento, agente geral, apresentação, análise de dados, enfim. Aqui a parte de apresentação, design, que é muito legal, um negócio pra caramba, muito profissional para você fazer a apresentação, tudo assim, um clique, cara. Você vai fazendo as etapas que você quiser e ele vai conversando com você e vai fazendo. Você vai ganhar tempo, agilidade e vai conseguir ter uma mentoria, vamos dizer assim, sobre uma ideia, um negócio, o que você está pensando em fazer. Ele vai te auxiliar, ele vai pesquisar, ele vai analisar, ele vai ajudar você a construir isso que você quer e ainda apresentar no final. Então é uma ferramenta incrível, depois você pode dar uma olhada com calma. O que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui, ok? Seu Gmail, tal, super tranquilo. E você vai cair nesta página aqui já logado. Então, como eu falei, aqui você tem, ó, os templates de apresentação. Meu, olha só o nível desse design, gente. Muito legal mesmo. E aí a gente já vai começar direto com mão na massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar esse prompt aqui. Ó, crie um plano de automação para uma loja de roupas que quer aumentar as vendas online. Um problema simples, mas muito corriqueiro, ou seja, quem empreende, quem tem negócio online, provavelmente já passou, né, esse tipo de questionamento, né? Como é que eu posso fazer uma automação? Como é que eu posso aumentar as vendas? E eu preciso saber o que está vendendo, o que não está, né? Essa coisa toda. E ele vai fazer tudo isso daqui e vai pesquisar tendência, vai pesquisar um monte de coisa. Então, primeira coisa, eu vou mandar esse prompt para o AnyGen. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Ó, ele está trabalhando aqui, como toda a gente faz, né? Ele vai mostrando o raciocínio dele. E, claro, a primeira coisa que você tem no negócio é estratégia. Você precisa ter estratégia. Para ter estratégia, você precisa de pesquisa e dados. Então isso ele vai fazer aqui, ele está fazendo 48 segundos, sei lá quanto tempo aqui eu posso clicar e ver as etapas que ele está definindo aqui, ó, definindo objetivos, métricas, desenhar automações no funil, aquisição, conversão, retenção, especificar o stack, né, de programação de ferramentas, integração de dados, CRM, e-commerce, anúncios, montar cronograma de implementação e checklist, gerar documento final e entregar. E aí, enquanto ele está fazendo isso aqui, tem uma coisa muito legal. Você pode começar a usar de graça. A AnyGen te dá 200 créditos para você usar por dia. Eles renovam a cada 24 horas 200 créditos. Então você já pode começar a usar, já pode começar a mudar a tua vida, teu dia a dia, botar a ideia para rodar aqui e, mudar a tua vida em 2026, começar a ganhar grana. E você pode ganhar mais créditos clicando aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, comece agora. Quando você clica aqui, ó, você tem pequenas tarefas que podem gerar créditos. E olha só, aqui ó, você pode chegar a 3.000 créditos. Por exemplo, se eu me juntar à comunidade do AnyGen,
eu ganho 200 créditos. Se eu começar a criar conteúdo, tipo que eu estou fazendo agora, 900 créditos. Arraste para ajustar o layout de um slide. Coisinhas assim que você vai fazer meio que automaticamente e você vai ganhando mais crédito. Ó, convidar um amigo, 1000 créditos. Converter um documento em apresentação, 300 créditos. E a assinatura é muito tranquila, gente. Precinho muito acessível pelo que essa máquina aqui, a NGen, faz. Vamos lá. Então ele criou aqui, ó, objetivo, metas e KPIs, tá? Então, ó, aumentar receita e margem no e-commerce, elevando conversão e recompra com automações de marketing e tal. Aí vem aqui, né? Metas para 90 dias, né? Aumentar 20% a 40% a receita online. Ousado o negócio, hein? 10% em taxa de conversão no site, 15%. Aí tem os KPIs, né? Semanais e mensais aqui, que são coisas principais, né, que você tem que dar um jeito de fazer um upgrade. Então aqui, ó, sessões orgânico, pago, social, e-mail, WhatsApp. Aqui é como se fosse um índice de tudo que ele vai propor, ó, premissas recomendadas, catálogo organizado, fotos. Aí você fala, nossa, meu Deus do céu, quanta coisa, mas ele vai fazer cada coisinha aqui para vocês, ó. Eventos mínimos para rastrear, ó, visualizar o item, adicionar o carrinho, né, o checkout e tal, papapá. Aqui, ó, propriedades, automações por etapa do funil, enfim, gente, é só para vocês terem uma ideia como ele foi atrás dos dados. E uma coisa muito legal, ele não chuta, tá? Às vezes o ChatGPT lá, ele dá aquelas alucinadas, ou vai ver uma coisa, você vai ver, não existe aquilo, acontece, né? Aqui ela vai pesquisar, então ela vai depois fornecer para você, ó, o plano e tal, e ela vai depois citar as fontes onde ela está buscando essas informações, tá? Se você quer mais coisas, você vem aqui do lado esquerdo, conversa com ela, tá? Ó, salvar como um padrão, por exemplo, um modelo, e aí, ou arquivar a tarefa, e aí ele vai dando todas as etapas, montando um cronograma para você botar em prática, ó, checklist de tudo que tem que fazer, ó, para você ir ticando o que você já fez. É uma mentoria, gente. Olha aqui, regras de governança para não virar bagunça. Próximo passo, se você quiser que eu personalize, aí tá aqui. Se você me disser qual plataforma de e-commerce usa, ticket médio, mix de produtos básicos e tal. Que básicos versus moda, metas realistas, tarará. Como eu estou fazendo uma loja fictícia, claro, eu gerei uma planilha simulando um período de compras da minha loja online, artigo e preço, para que ela analise e me fale, você está perdendo dinheiro aqui, me gere um gráfico, me mostre o que eu tenho de estoque, sabe aquelas coisas? Para você ver o que eu falei, eu vou fazer uma consultoria completa. Então, primeiro, a pessoa me apresentou, entre aspas, né, fictício, um problema, mais ou menos o que ela queria. Então, eu fiz aqui um plano de estratégia, tá? Um plano de estratégia. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou subir aqui nesse maisinho um Excel. Ó, tá aqui um Excel que eu pedi para gerar uma simulação. Então, eu tenho aqui um documento, como se fosse o cliente tivesse mandado uma planilha do Excel com, sei lá, meses de transações dentro da loja dele, para que eu possa traçar melhor ainda esse plano. Então eu botei aqui, e aqui eu vou botar esse prompt aqui, ó. Com base no plano de automação anterior, quais produtos aqui têm a menor margem e precisam de automação de estoque? Então, se eu estivesse prestando uma consultoria para um cliente, coisa que você pode fazer aqui, começando de graça, e depois o preço é muito acessível, gente. Estou falando mesmo, você vai pagar menos que o ChatGPT. E aí você pode ter clientes, você pode montar uma agência, né? E aí, se eu estivesse fazendo uma consultoria, provavelmente, depois de conversar com o meu cliente, ia chegar numa pergunta como essa, né? Ó, tá aqui o plano de automação, né, que você pensou, mas quais produtos, né, que eu uso, que eu tenho aqui na minha loja, como se fosse o cliente, tem menor margem e eu preciso de automação de estoque, enfim. Você vai colocando as perguntas que preciso e eu usei como base de dados esse Excel que eu gerei simulando como se fosse uma loja de verdade. E vou pedir para ele aqui e ele vai começar a fazer essa análise. Bom, e como eu falo, né, estratégia sem dados não é nada, certo? Então você precisa ter os dados. E como eu falei, eu simulei essa planilha, então você pode ver uma planilha bem completa, ó. Moletom, estampa, calça cargo, boné, jaqueta. E aqui tem o preço de custo, o preço de venda, os canais de venda que estão sendo utilizados, Facebook, TikTok Ads e tal. Aqui o que foi pago, reembolsado, cancelado. Então ele simula o dia a dia aí de uma loja online de roupas.
Então, eu estou fazendo essa consultoria. Vamos ver aqui o que ele está executando aqui, ó. Calculando vendas por dia, analisando canais por produto, gerando tabela. Ele está aqui mandando bala depois de fazer essa estratégia sensacional, que tem um plano de automação, que ele pesquisou, ele viu tendência, ele viu aonde o bicho está pegando em outras lojas. Tá? Eu poderia ter feito mais perguntas ou feito um prompt muito mais completo. Eu estou fazendo essa coisa simples para vocês verem que mesmo não tendo conhecimento, mesmo sendo um caso aqui fictício, porque num caso real você vai pegar as informações com o cliente, então é muito mais legal, porque você pode fazer um monte de pergunta, que eu estou inventando aqui uma coisa totalmente do nada. Gente, ele fez aqui, olha que incrível. Ele tinha perguntado para mim se eu queria imagem e tal, não sei o que, e eu falei, ó, coloquei aqui, ó, gere imagens necessárias para ilustrar os resultados da sua análise. Pimba! Ele me explicou por que ele gerou as imagens, ele fez tudo e olha só a análise que ele fez daquele documento que eu simulei um Excel de uma loja, venda, coisa cancelada, o que é pago, produto, volume, canal de distribuição. Olha o documento que ele me fez, olha, análise de margem por produto e priorização de automação de estoque. Aí ele fez aqui, ó, um design muito bacana, ó, menor margem tal, jaqueta windbreaker, camiseta oversized, moletom estampado e tal. Aí tem aqui, ó, high, a porcentagem alta, média ou... Ah, tá, entendi. É porque são coisas diferentes aqui. Resumo executivo. Nos últimos 34 dias, registramos 68 vendas pagas em 5 produtos, totalizando 9.983,20 de receita e 6.000 de margem bruta, preço de venda e preço de custo. 61,3% de margem bruta. Dentro do recorte analisado, o produto com menor margem bruta percentual é a calça cargo, com 59,3% e ao mesmo tempo é o item de maior giro, 19 vendas. Na prática, isso torna a calça cargo o principal candidato à automação de estoque, alertas, reposição, bloqueios em mídia, tudo onde ela analisou em cima do que ela pesquisou lá na estratégia que ela propôs de automação, com os dados que a planilha que eu passei, ela avançou e fez uma análise financeira e estratégica de venda, ainda com mais automação. Aqui, ó, escopo, como interpretar as margens. Ó. Esta análise usa apenas linhas com status igual a pago, a margem bruta foi calculada por preço de venda. Enfim, eu não vou ler aqui para vocês tudo, mas olha só que profissional, gente. Produtos com menor margem e onde priorizar a automação de estoque? Foi a pergunta que eu fiz, né, sobre automação de estoque, lembra? Lá no começo. A tabela abaixo ordena tal. Então tá aqui, né, a margem bruta, a margem por unidade, número de vendas, receita. Mesmo com margens relativamente altas, todos acima de 59%, a calça cargo combina menor margem e maior volume, o que aumenta o impacto de erros, compra em excesso ou de precificação de descontos e tal. Beleza. Aí ele fez um outro gráfico top aqui pra gente, ó, produtos com menor margem bruta de porcentagem de receita, é o top 10, né? Então, o boné aqui, ó, streetwear, é o que tem menor margem bruta. Giro dos itens de menor margem. Recomendações de automação de estoque com base no plano de automação, que é aquele início de estratégia. Ó, gestão de estoque, estoque crítico. Aqui é um exemplo, né? Como seria essa automação. Olha, ele dá o exemplo de como seria o aplicativo, o software para desenvolver para automação. Ó. Estoque crítico, calça cargo, 7 dias de cobertura. Está mostrando que o estoque já está lá embaixo. Ó, 14 dias de estoque, 7 dias ele já está sendo crítico. Criar pedido de reposição. Pumba, a pessoa vai clicar aqui na lojinha dela e vai receber mercadoria. E ele vai dando avisos e tal. Ó. Produtos alvos imediatos, calça cargo, jaqueta windbreaker e tal. Automação de mídia e catálogo. Olha que demais, gente. Integrar estoque, ó, anúncios, automação, pausar anúncios. Aqui ele está mostrando quais são as notificações que a automação vai mandar. Né, pausar um anúncio porque está ficando sem estoque, ou já está sem estoque para não ficar anunciando e as pessoas querendo comprar e não tem, que é péssimo. Ó, calça cargo reativado, o estoque voltou, muito incrível a automação. Ó, fluxo back in stock, ó, automação no WhatsApp aqui, ó, e-mail, ó, seu tamanho voltou, ou seja, ele está mandando e-mail para quem tentou comprar e estava sem estoque. Aqui, ó, voltou estoque, mensagem pelo WhatsApp, ó, sem desconto, proteja mais. Aqui é tudo automação, ó. E ele explica por quê, ó.
próximos dados necessários para uma automação de estoque mais precisa. Com isso, conseguimos definir automaticamente dias de cobertura, ponto. Claro que você pode fazer uma análise maior, mais profunda, se o cliente for de verdade, ele te dá mais dados. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é só para mostrar para vocês que dá para colocar uma ideia de pé, seja de um cliente que você comece a ganhar dinheiro como um consultor para fazer esse tipo de coisa, mesmo não entendendo nada, porque você vai ter aqui o AnyGen para fazer tudo para você em minutos. E qualquer ideia que você tem, um negócio para você também, você pode criar aqui o negócio, ele vai fazer a estratégia, aonde você vai vender, fazer, criar campanha de mídia, anúncio e tal, a automação, enfim, você tem aqui tudo, gente, tudo, 200 créditos por dia para você usar de graça aqui e depois pensar aí numa assinatura. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês, claro, mas eu achei incrível, gente. Agora, eu estou fazendo um exemplo, né? Dá para fazer muito mais coisa. Eu fiz ali, ele fez uma super pesquisa, análise estratégica da história da automação nessa loja, sem eu dar quase nada de dados, né? Um promptzinho sem vergonha. Aí eu mandei um Excel, uma planilha de dados simulados de vendas de uma loja, como se fosse essa loja. Ele fez essa esse super análise aqui com tudo de automação. E aí você pode pedir mais coisas e aí você vai, então legal, mas isso, cria automação para mim, faça mais isso aqui. E o que eu vou fazer que eu prometi para vocês que seria em minutos? A estratégia, a análise de dados, principalmente dados financeiros e tal de venda, e agora eu vou fazer o quê? A apresentação. Se fosse um cliente meu, eu ia já ter a apresentação para mandar para ele, ou fazer a apresentação mesmo, um call, né, uma videoconferência, ou até presencial, conforme for o caso. Então eu venho aqui, criar, aqui nesse botãozinho, venho aqui, eu posso criar um documento, uma página da web, e eu posso criar slides, tá? Ou um storybook e tal. Então eu vou pedir como se eu fosse fazer uma apresentação para um cliente mesmo, tá? Ou, por exemplo, se eu estou com uma ideia de uma startup, um negócio meu, uma lojinha, e eu quero ir atrás de investidor, eu posso fazer uma super apresentação aqui com mais dados, com mais coisas, tá? E aí ele vai fazer para mim. Então isso é sensacional. Tá aqui, cria uma apresentação de slides, preferência da apresentação, objetivo. Aqui ele está fazendo perguntas para mim, tá? Deixa eu só fechar aqui. Então aqui, qual é o meu objetivo com essa apresentação? Informativo, explicar dados. Persuasivo, convencer sobre a automação. Olha que nível que legal. Informativo e persuasivo, tá? Então eu vou colocar informativo e persuasivo, né? Porque você vai apresentar dados, mas você tem que ser persuasivo na ideia que você está passando para o cliente. Público-alvo, executivos e tomadores de decisão da empresa, vamos supor, equipe operacional, foco em processo. Eu vou colocar aqui, executivos, porque ele quer saber a linguagem, o tom de voz e tudo. Quantidade de slides. Vou fazer aqui, menos de 10, só para a gente ganhar tempo, Posso fazer mais, tá? É infinito aqui. Eu vou fazer 8, vai. Preencha para mim. Tá. Se eu não quiser que ele fique perguntando. Tá, vamos lá, enviar. Pronto. E aí ele verificou, né, o que eu respondi e vai começar a trabalhar na apresentação. E o que ele fez? Tá? Eu já foi construindo aqui e tal. Ele fez a apresentação. Aqui eu posso colocar um novo slide. Tudo aqui é editável, tá? Tanto você clicando aqui, por exemplo, no texto, você mesmo mudando, ou na imagem, ou aqui, você pode colocar um logo e tal. Aqui você pode fazer via IA, ou seja, você pode pedir aqui para ele fazer o que você quer, né, como a gente vinha fazendo. Aqui o zoom, né, da imagem que você quer. Você quer colocar tabela, imagem e gráfico. Então ele fez aqui, slide 1. Lembra que eu pedi 8 slides? Você pode fazer com 50, tá? Performance financeira atual, vendas... que legal aqui, Como eu não dei nome de loja, ele está fazendo como se fosse do segmento, né? Ele não está falando da loja específica porque eu não coloquei o nome dela. Então ele fez assim, estratégia de automação para varejo de moda, maximizando margem e eficiência no e-commerce. AnyGen e Marcos Teixeira, que sou eu do caso. Então eu podia colocar outro nome aqui ou nenhum nome, podia colocar um logo, enfim, infinitas possibilidades. E aí ele perguntou se eu queria anexar. Eu queria colocar mais um slide. Eu pedi 8, que era um slide sobre ROI, sobre retorno, sobre investimento. Então vamos lá.
O slide 2 aqui, ó, performance financeira atual, tal, período, né, que ele está ilustrando aquela pesquisa que ele fez, aquela análise na planilha. Mas olha que legal, graficamente falando, o design, que é uma coisa elegante, tá? Minimalista, bacana. Eu nem sugeri, eu nem quis escolher template, nada. Ele simplesmente escolheu o que seria melhor aqui nesse caso. Ó, urgência, sem automação de estoque, o item mais vendido pode se tornar maior custo. Ó, eu não quero essa palavra custo aqui, eu quero embaixo. Beleza, né? Você pode dividir, você pode fazer o que você achar melhor diretamente aqui, tá? Como se fosse um editor de texto, ou você pode pedir para ele aqui do lado ou aqui em cima para ele corrigir alguma coisa que você não gostou. Aí tem aqui, ó, slide 5, lembra que tinha aquelas notificações explicando como que é automação. Aqui a mesma coisa, tal. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, peraí. E aqui que é o slide que ele acrescentou, né, sobre o ROI e tal, que é rumo à eficiência máxima. Ele sugeriu 10 slides, eu pedi 8, ou seja, ele teve que condensar, ele mesmo fez tudo isso. Eu poderia colocar 20 slides, eu podia pedir para ele colocar mais explicações sobre cada tema. Vocês sabem que dá para fazer o que quiser. É que para o vídeo não ficar um negócio absurdo. Aqui, ó, ele tinha sugerido, aqui, ó, adicione o slide detalhado, o ROI, mas ele que perguntou isso para mim, não fui eu. Né? Então, ó, adicionei o slide, daí tudo que ele faz, ele explica por que ele está fazendo. E aqui ele está sugerindo, ó, adicione um slide detalhando o cronograma de implementação de 6 semanas. Crie um guia prático em doc sobre como configurar os alertas de estoque na calça carga. Ou seja, ele mesmo vai sugerindo para você deixar a sua apresentação mais legal ainda. Aí, outra coisa, texto, né, você viu? Clicou aqui, já editou. Imagem, tá? Eu vou falar para ele, ó, não gostei dessa imagem. Tá vendo? Ó, aqui ele explica o que é cada coisa, ó, tá vendo? Ó, slide de abertura apresentando o tema central, papapá. Vou colocar aqui, ó, não gostei da imagem do slide de abertura com o Android e as máquinas de lavar. Por favor, gere uma imagem mais impactante e substitua no slide. De novo, né? Agente, programação nesse nível aqui é vibe coding, é você conversar também com o agente como se estivesse com um assistente do seu lado ali fazendo as coisas para você. Enquanto ele está, olha, já está gerando outra imagem aqui, tá? Enquanto ele está fazendo isso, só relembrando, vocês viram como é fácil. Eu fiz em 3 passos, como eu falei na abertura do vídeo. Eu fiz tudo isso usando apenas 2 prompts, sem vergonhas, uma linhazinha só, ou 2 cada um, sem muita firula. E em minutos eu criei uma consultoria para uma loja, poderia ser uma padaria, poderia ser, você pode arrumar clientes aí que você conheça, amigos, parentes, no seu bairro, onde você quiser, você pode criar uma agência de consultoria para lojas, em todos os níveis, porque você não precisa saber nada. Até para começar, você pode pedir para ele como começar. Então, eu fiz tudo isso em minutos, com 2 promptzinhos super simples. Claro que se fosse um cliente real, eu ia ter muito mais informação, eu ia fazer muito mais pergunta, eu ia fazer uma apresentação muito mais parruda, muito mais completa, mas vocês viram que ele fez tudo sem sair aqui da tela, praticamente. Eu não saí daqui, eu fui só pedindo. Olha só que legal, ó. Eu pedi para ele fazer outra imagem, ele fez a imagem e já trocou aqui sozinho, automático. Então tá aqui. E aí, você gostou? É isso daqui, ó. Aqui você vê as versões que você mudou. Você pode voltar numa versão específica, tá? E aí, vem aqui, ó. Gostou? Baixar. Você pode baixar como uma imagem ou você pode baixar como um PowerPoint. Daí ele vai exportar a sua apresentação e o que mais você quiser criar aqui, ó. Tá aqui, ó. Já formatou. Eu vou baixar. Ó, eu baixei o documento no meu desktop. Fui lá, dei 2 cliques. Que a apresentação tá aqui bonitona, tá? Então imagina, você pode
mostrar isso para um cliente, você pode projetar isso para um cliente, você pode fazer uma videoconferência pelo Teams, pelo Google Meeting, você pode fazer pelo Skype, enfim, qualquer lugar, você pode ir presencialmente lá, levar o seu computador, enfim, mandar por e-mail. Você tem uma apresentação aqui completa de consultoria que eu fiz em 3 passos simples, 2 prompts. Então assim, o AnyGen é uma ferramenta incrível, tá? Incrível. Deixa eu voltar aqui no... Ele é minimalista, ele é uma mão na roda, ele é barato, tá? Barato. E você, clicando aqui no link que eu estou deixando aqui embaixo, você vai ter esse acesso com 200 créditos e depois 200 créditos por dia, sempre trocando. E você pode vir aqui nesse cantinho, fazer essas coisinhas muito simples aqui, ó. Eu já ganhei 600 créditos aqui e eu não fiz basicamente nada. Então, você tem uma máquina poderosa aqui dentro para você colocar a sua ideia em prática, para você criar uma ideia, um negócio, uma loja, um canal, o que você imaginar, ou você começar a dar consultoria, por exemplo, para pequenas lojas online. As pessoas ficam perdidas, abre a loja e não sabe o que fazer direito, ou mesmo loja física. Enfim, você tem tudo que você precisa sem precisar saber, porque você está simplesmente conversando com um gênio aqui dentro, ou vários gênios, que é esse agente, o AnyGen, tá? Então clica aqui embaixo na descrição nesse link, você vai entrar, vai usar de graça e vai ganhar 200 créditos por dia, tá? Sempre vai pingar lá 200 créditos para você e você ainda ganha mais aqueles créditos ali fazendo essas pequenas tarefas. É ou não é legal? Não dá vontade de começar um negócio agora? Então começa. Clica aí embaixo, até o próximo vídeo.